Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Gente, hoje eu tô aqui para fazer uma perguntinha para vocês e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu creio que assim como eu, né, e no início da minha caminhada com Cristo, vocês também aí, quando começaram a caminhar com Cristo, né, se fizeram essa mesma pergunta: o que eu posso fazer? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque realmente é uma dúvida de todo recém-convertido. O que eu posso fazer? O que agrada a Deus? E aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo fala o seguinte, o apóstolo Paulo, tá? Ele fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você, que eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Se torna até assim engraçado, né, de ouvir isso e você fala assim: como assim, Adriana, eu posso todas as coisas? Não, porque todo mundo fala, né, que o crente não pode fazer nada. O crente tem que estar na igreja 24 horas do seu dia, orar 24 horas do seu dia, jejuar, e é essa a vida do crente. O crente não pode, né, sentar no restaurante, o crente não pode... Enfim, eles criam, né, aí uma ilusão do que é ser crente, e por isso, muitas vezes, isso tem impedido de pessoas se achegarem a Cristo, simplesmente por ouvirem isso. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte: eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. E o que é esse não me convém? Gente, agora, né, para quem não sabe, aqui na minha igreja a gente começou com o jejum de Daniel. E o jejum de Daniel é o seguinte: por 21 dias a gente não vai comer carne, não vai comer nenhum tipo de carne, não vai comer nenhum tipo de sobremesas, nada que seja agradável aos nossos olhos. A gente vai comer realmente só verduras, legumes e frutas. E isso vai ser por 21 dias, como eu disse. Então, nesses 21 dias, o engraçado é que a gente tem um cuidado especial, uma atenção especial para o que nós vamos botar no nosso prato. Ou se a gente vai num restaurante, por exemplo, a gente vai fazer de tudo para pedir, né, aquilo que está mais perto da nossa alimentação, vamos dizer assim, do nosso plano ali, né, alimentar. Então a gente começa com esse cuidado. Eu posso isso, eu não posso aquilo. Por quê? Porque eu estou num jejum. E eu creio que é exatamente assim a nossa vida espiritual. Quando a gente começa a se alimentar da palavra de Deus, a gente vai vendo coisas que agradam ao Senhor e coisas que não agradam a Deus. Coisas que vai nos aproximar de Cristo e coisas que vai nos afastar de Cristo. Por que isso, gente? A gente sabe que quando a gente confessa a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. E ele, passando a habitar dentro de nós, ele vai nos santificando. Então começa esse processo de santificação, né? A gente sabendo dessa verdade, que o Espírito Santo de Deus habita em nós não podemos colocar para dentro qualquer coisa. Nós não podemos consumir qualquer coisa. Nós não podemos ver qualquer coisa e não podemos estar em qualquer lugar. Mas não é porque é pecado, mas simplesmente porque a gente sabe quem habita dentro de nós. E por a gente ter essa convicção dessa verdade, a gente não quer entristecê-lo. A gente não quer perder a presença do Espírito Santo em nós. A gente não quer entristecer o nosso Pai. Porque a gente passa a entender: eu tenho um Pai e Ele morreu por mim, né? Jesus morreu naquela cruz por mim, me salvou dos meus pecados, me salvou do inferno, me salvou de uma morte eterna. E aí eu vou fazer o quê com isso? Eu vou entristecê-lo? Não, eu não vou entristecê-lo. Então, a partir desse momento, você começa a escolher, vamos dizer assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Mas não é questão de ser pecado ou não, porque muitas vezes não é pecado, sabe, você sentar numa mesa de um bar. Não é pecado você sentar num restaurante, não é pecado você estar numa praia de biquíni, não é pecado. Mas simplesmente porque você sabe que se você estiver ali, isso pode te contaminar, pode contaminar a tua vida com Deus, isso pode contaminar os teus pensamentos. Então você prefere dizer não para isso, para realmente fazer a vontade daquele, né?
para fazer a vontade daquele que te chamou para estar com ele, para fazer a vontade do teu Pai querido. E engraçado que o apóstolo Paulo, aqui mesmo no livro de Coríntios, ele fala também sobre isso. No capítulo 10 de Coríntios, 1 Coríntios, versículo 23, ele fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, você vai assistir um filme, por exemplo. Eu tive uma experiência recente de eu ter colocado uma série. Eu nem vou citar aqui o nome dessa série, porque realmente não convém. Olha, não convém. E eu, no primeiro, assim, na legenda da série era a história de um rapaz que, vamos dizer, se prostituía e aí depois começou a correr atrás dos seus sonhos, a viver E é isso, tipo, enfim, a legenda me interessou e eu fui assistir a série. Mas o início dessa série é muito pesado. Então, na hora, o Espírito Santo, sabe, me incomodou. Falou: filho, isso não é pra ti. Isso não convém pra você, pra te assistir. E eu, na hora, falei: verdade, Senhor, não quero. Então, eu desliguei naquele momento. É pecado? Não, não era pecado, gente. Mas simplesmente não me convinha assistir. Por quê? Porque eu sabia que eu não seria edificada. A minha fé não seria edificada. E é isso exatamente que o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse segundo versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo vai me edificar. Então, tem certas amizades, por exemplo, que não vão te edificar. Então, por que permanecer nessas amizades? Né? A gente ouve muito: porque depois que eu me converti, eu vou ter que se afastar de algumas pessoas. Sim, talvez no início você precise se afastar de certas amizades, porque essas amizades não vão te aproximar de Deus, pelo contrário, elas vão te afastar de Deus. E se a gente for ler, né, lá no Salmos 1, por exemplo, o salmista ele vai falar exatamente sobre isso. Estou abrindo aqui para vocês rapidinho, tá, gente? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aqui, o Salmo 1, o primeiro versículo, tá? Ele está falando exatamente sobre isso. Eu não vou me sentar na roda de pessoas que estão escarnecendo, que estão fofocando, maldizendo, sabe? Falando mal de outras pessoas. Eu não vou me sentar no meio dessa roda, por quê? Porque não vai edificar a minha fé, pelo contrário, vai me levar, vai me afastar do meu propósito, vai me afastar de Deus. Então eu não vou sentar no meio deles. É isso aqui que o salmista está falando. E muitas vezes nós precisamos ser realmente extremos, assim, de ter que abandonar algumas amizades. Por quê? Porque elas não estão edificando a nossa vida. Elas não estão realmente nos empurrando para mais perto do Senhor. Pelo contrário, elas estão, né, nos afastando de Deus. Então, são coisas que a gente, como cristão, devemos sim estar atentos. Estar atentos. Estou aqui com meu café. Beba um cafezinho você também. Sim, gente, como cristãos devemos ter esse cuidado, assim como eu estou tendo esse cuidado nesse período de jejum de Daniel, de saber o que está sendo posto ali no meu prato. Exatamente assim deve ser a nossa vida com Cristo. O que nós estamos consumindo? O que nós estamos, né, olhando? O que nós estamos lendo? O que nós estamos, né, no nosso celular? Se eu fosse abrir hoje o seu telefone, ou se você mesmo, ao abrir o seu telefone, o que você está consumindo dele? Gente, isso é tão sério. Porque da mesma maneira que isso pode te aproximar de Deus, isso pode te afastar de Deus. Então, mais uma vez, não que seja pecado muitas coisas, mas você não vai ser edificado nessas coisas. Isso não vai te aproximar de Deus, pelo contrário, vai te afastar de Deus. Então, compensa você continuar fazendo certas coisas? E isso, você deve ter esse autodiscernimento, né? Você precisa pedir discernimento ao Senhor. Você precisa sondar o seu coração. Você precisa se conhecer. Porque muitas vezes a gente está fazendo coisas que a gente está vendo que está nos fazendo mal, mas a gente não consegue abrir mão só por achar que não é pecado. Mas como o apóstolo Paulo falou aqui, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Amém, gente? Então, a palavra que eu queria trazer para vocês no dia de hoje é sobre isso. Cuidado com o que você está consumindo. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está pondo para dentro.
Comece a fazer uma autoanálise. Isso tem te aproximado de Deus? Isso tem edificado a tua fé? Ou, pelo contrário, tem te afastado cada vez mais? As tuas amizades te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? A Bíblia fala, né, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos fracos na fé. Não é porque nós não estamos indo na igreja. Não, é porque nós estamos consumindo aquilo que está nos matando e não aquilo que está nos fortalecendo no Senhor. A presença do Espírito Santo está aqui. Ele continua aqui. Mas as nossas escolhas, as nossas decisões estão matando ele dia após dia. Então hoje eu quero trazer essa reflexão para você. Comece a fazer essa análise aí em você mesmo. Comece a autoanalisar e ver como está a sua vida com Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. E se esse vídeo falou ao teu coração, não esquece de compartilhar com alguém que você também lembrou, né? Não seja egoísta. Em nome de Jesus, não seja egoísta. Seja canal de bênção na vida do seu amigo. Uma vez Deus falou comigo assim: os teus amigos, assim como eles podem te levar para o céu, eles também podem te levar para o inferno. Então, quem você quer ser? Você quer ser aquele amigo que vai levar o teu outro amigo para o céu? Ou você quer ser aquele amigo que vai levar ele para o inferno? Diante de Deus, tudo isso será contado. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau!